Seja muito bem-vindo ao canal Marketing Sem Censura. Meu nome é Roberto Gaspar e hoje vamos falar com José Telmo. Ele é mestre em administração, publicitário, professor do ensino superior, é um profissional de marketing especializado em digital. Ele tem mais de 15 anos dedicado a esse mercado. Comunicação, publicidade, ele atua em criação de ações e estratégias digitais em agências e em empresas, já teve uma agência também, e destes 10 anos são dedicados à formação digital de profissionais e estudantes, através de cursos, palestras, workshops, enfim, vários treinamentos. José Telmo é mestre aí em dar aula, em ser professor, em ser profissional de marketing digital. José Telmo, vou te colocar aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Marketing Sem Censura. Um prazer estar falando com você. Salve, salve. Tudo bem, Roberto? Tudo Muito tranquilo? obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, o pessoal que esteja assistindo. Obrigado. É super legal falar com você e eu acho que vai ser um tema diferente, porque normalmente eu acabo falando específico de ações de marketing, de, enfim, estratégias ou de técnicas específicas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, né? Você que é professor, lida aí com vários alunos, já deu, enfim, vários treinamentos, sabe como é que o mercado se comporta, tanto quem está começando quanto quem Sim. está já aí no dia a dia fazendo uma transição de carreira, fazendo um upgrade na carreira, né? Como é que funciona isso. Mas queria hoje iniciar perguntando um pouquinho sobre você. Como é que foi essa virada aí de ser profissional de marketing, estar também como professor? Foi algo que aconteceu? Você foi planejado? Conta um pouquinho aí da sua carreira. Bom, Roberto, na verdade sempre teve no sangue, né, a vontade de querer ser professor. Já trabalhei em vários lugares, sempre gostei dessa parte de trocar informações, de ajudar no processo, ensinar, até porque uma grande forma de você aprender não deixa de ser você ensinar. Você, Verdade. nesse processo de entender o próximo, a gente acaba ensinando. E um parênteses que eu falo para todos os meus alunos: se prepara, porque você vai ter um aluno que se chama cliente, e o cliente ele tem que ser educado, tem que ter tutoria em cima dele, tem que explicar as coisas, tem que ter orientação. Ele, embora seja seu pagador por alguma atividade ou outra, você acaba tendo que gastar uma parte de tempo e energia nesse processo de educá-lo, de você mostrar o que está, por quê e o que está sendo feito. Então, assim, não se assustem quando chegar esse novo aluno na vida de vocês, que muitas vezes o pessoal acaba deixando de lado. E isso acabou surgindo meio que organicamente. Eu estava trabalhando em vários lugares, e justamente por causa desse meu jeito professoral, eu fui convidado para dar aulas em pós-graduação. Eu já tinha eu já tinha duas pós-graduações na época, então isso é o mínimo de titulação para especialista. Segundo o MEC, para você dar aula numa pós-graduação, ou você tem que ter um exímio saber sobre algo, você tem que ser referência, ou você ter as titulações que também somam isso para você ser o especialista. E ao longo do tempo, eu comecei dando aulas de pós-graduação em 2008, comecei dando aula no Infinet, no Senac, na SPM, no Cândido Mendes, vários lugares, a própria faixa também, depois de um tempo, e fui dando essas aulas de pós-graduação em pequenos cursos livres, ou cursos de verão, ou cursos rápidos. Com o tempo, eu fui convidado para a graduação, fiz o mestrado, e aí o mestrado me capacitou para a graduação. Então, na graduação, eu venho dando aula de 2017 para cá. Então, acabou que a graduação, acabou que dar aula, além de ser uma paixão minha, porque antes da comunicação eu quase fui professor de história. Eu quase me formei em história. Então, foi uma virada também que eu já fiz logo no início de carreira, que eu decidi ir para a comunicação, para o marketing, para a administração. E o sonho de ser professor, então, já vinha lá de trás, já vinha lá do final do século, do milênio passado, né? Lá do final dos anos 90. Então, foi meio que orgânico essa mudança, e depois que eu entrei para a graduação, fiz o mestrado, aí agora decidi focar muito mais na parte acadêmica do que vamos dizer assim, no trabalho com o mercado, embora a gente não perde contato com o mercado, que a gente continua sempre se atualizando, trocando ideias com o pessoal do mercado. Pô, isso é bem legal, que acho que uma dos valores que a gente, dentro da Titânia, né, da empresa que eu cuido,
a gente tem a paixão. E eu acho que quando a gente faz algo bem, e eu vejo isso, você, enfim, te acompanha de longa data, né? Para mim, você é uma referência como Obrigado. professor por causa dessa paixão, né? Eu acho que gostar do que faz, com certeza, tem todo o seu valor, e tenho certeza que quem assiste às suas aulas percebe isso, enfim, acho que os alunos são muito felizes ao ter aula sua por causa dessa paixão que você tem ao entregar esse conteúdo, ao mostrar, ao querer realmente trazer essas informações para os alunos. Tenho certeza que você é um ótimo professor, né? Eu acompanho Obrigado. você, então acho que isso é bem legal. Paixão é fundamental. Até se me permite até um spoilerzinho do que a gente está conversando hoje, eu conversei com um amigo que é dono de uma pequena agência, bem pequena mesmo, e aí uma vez eu coloquei num peso, o que você valoriza mais? O nome dele é Pedro Amorim. E o que ele valoriza mais? Se ele valorizava um jovem com muito conhecimento ou brilho nos olhos? Ele falou 100% brilho nos olhos, porque a parte ferramental se aprende, se atualiza, joga fora, vem outra, mas se o profissional ele tem vontade de aprender, vontade de fazer, vontade, essa vontade, isso não necessariamente se ensina, isso é Uhum. algo que se desperta ou vem naturalmente. Então, se você tem essa paixão, pode ter certeza que isso aí já 50%, mais de 50% da sua carreira vai ser guiada por isso. Não, isso é verdade. E aí, aproveitando para falar de paixão, né, e essa questão de mercado, né, como é que você vê o mercado para quem está começando? Dos dois pontos, né, o mercado está vindo com pessoas apaixonadas por marketing, né, a comunicação, a publicidade, ela está sendo alimentada por pessoas apaixonadas, e como que você vê que o mercado está absorvendo essas pessoas? É um mercado que está aquecido, é um mercado que realmente tá com uma boa entrada para os profissionais que estão começando? O que a gente está passando por um processo de, vamos dizer assim, um processo nessa década, desde começada na década passada, de profissionalização do marketing, principalmente o marketing digital, em Aham. que, embora o marketing sempre tenha sido investimento, mas os olhos do mercado sempre enxergaram como custo, e ainda vamos topar com uma empresa ou outra, um profissional ou outro, um gestor ou outro, que ainda enxerga como custo. Enquanto que quando a gente começa a ter maior participação da marca pelo digital, de ele ter que interagir e não ser uma passividade de apenas ser a propaganda, como sempre foi, né, esse processo de ter que falar com o Zé Telmo, ter que falar com o Roberto, ter que falar com X ou Y, a marca se posicionar e, de certa forma, se humanizar, começou a ser exigido mais presença de profissionais que consigam o quê? Gerar relacionamento. Uhum. Então, não que publicidade e propaganda tradicional morreram, não, longe disso, mas que agora a marca ela precisa ser muito mais integrada à publicidade, à propaganda, às relações públicas, a videografismo, a várias outras áreas que não apenas somente os tradicionais, né, ou somente o Aham. pessoal. E também pessoas só surgidas do publicidade do marketing. Acaba vindo pessoas de diferentes áreas com experiências que vêm para agregar. Então, o mercado, a gente tem que enxergar ele como sendo multifacetado. Então, existem pontos aquecidos e pontos que ainda estão em transformação ou pontos que já estão, assim, de certa forma, envelhecendo. Existe uma visão, sempre existiu, uma visão negativa da publicidade como sendo algo ruim, fake, mal feito, aquela visão da publicidade que interrompe, Enganar, né? que engana, que é o caça-clique. Se a gente adaptar do passado, vinham as mentiras, o fake news, é um momento de cancelamento. Então, assim, o que eu vejo a comunicação publicitária, ela é mais complexa hoje em dia. Uhum. Ela tem muito mais oportunidade, sem sombra de dúvida, para o pequeno até o grande, tanto que o pequeno ele pode despontar, ele pode Sim. viralizar, ele tem a oportunidade até com um custo muito reduzido ou zero. E aí a gente tem uma nova mídia que surgiu, que são os influenciadores, são as Uhum. pessoas que naturalmente têm uma habilidade, ou por meio monetário financeiro, mas que têm uma capacidade de influenciar, de arregimentar pessoas. Então isso acabou surgindo como uma nova mídia, que não dá para desconsiderar, em vez de Sim. você investir numa mídia tradicional, uma Rede Globo,
uma rádio, outdoor, etc., uma publicidade, intervalo comercial. Você, de repente, procura um Roberto, eu quero anunciar com o Roberto, quero que o Roberto fale da minha marca, ou que o Roberto... E aí, também essa visão de nova mídia sofre um revés, porque não é apenas assim, vou te pagar, Roberto, para você fazer a publicidade da minha marca, mas assim, se o Roberto não se identifica ou não valoriza, não é a questão financeira, ele vai dizer assim, não, isso não bate comigo, não me representa, não vou aceitar os seus milhões, porque isso vai contra o que eu acredito. Então também tem muito forte isso. Então o que a gente tem hoje é sim um mercado de possibilidades, é um mercado rico em oportunidades para trabalhar. Tem aí o metaverso, vamos ver o que vai desenrolar disso, que está em formação ainda e está crescendo. Temos o alto e baixo de empresas, aí a gente vê o Twitter agora, será que acaba, será que não acaba? Teve um êxodo para caramba, foram para outras plataformas. Então, é um cenário que está em constante mudança. O profissional ele é muito exigido, no sentido da rapidez de conhecimento, de entender o que está acontecendo, tomar decisões e ser capaz de jogar fora um conhecimento ou algo uma formação para se adaptar, ser mais fluido para o que está surgindo, com novas linguagens, novas abordagens, novos públicos. E a gente tem uma dificuldade que não era comum há algumas décadas, que era você ter que lidar com um espectro geracional muito grande. Então, hoje você vai falar com a garotada, vamos dizer assim, de 13 anos até senhores e senhoras de 80 e poucos anos que ainda estão usando a internet. Então, tem uma faixa geracional muito grande exigida do profissional. Então, é aquecido. O fator salarial ainda como estamos falando de efeito Brasil, ainda é uma coisa assim, não muito, ninguém vai sair ganhando milhões, alguma coisa assim. Existe o sonho de ser o expoente de uma marca, ou de você se tornar uma marca, né, que é o influenciador. Tem muita gente que abandona o mercado pensando, eu vou me dedicar à minha carreira, vou lançar meu stream no Twitch, vou lançar meu TikTok, vou criar minha tendência. O mercado é aberto para isso, eu digo até muito mais acessível para muita gente tentar se tornar um influenciador, só que a gente cai na mesma história que a gente conversava antes da internet, do rapaz que quer ser jogador de futebol, da menina que quer ser cantora. E aí eram anos e anos, e eram muitas barreiras. O que a gente vê hoje é que a barreira caiu. As barreiras são menores. Você pode chegar, pegar seu celular, criar o seu canal do YouTube e você fala. Então está mais acessível. Embora o sonho de ser alguém, o sonho de nós nos tornarmos cada um uma marca para agregar pessoas, e as marcas por tabela estão se humanizando, estão querendo ser cada vez mais pessoas. Então a gente está vendo esse contraste entre pessoas querendo se tornar marcas, serem influenciadoras, serem vistas, serem seguidas, e claro, marcas querendo cada vez serem mais aceitas, no que antes, no início da web, gerou um distanciamento, né? Porque eu converso aqui, aqui a gente não tem nenhuma marca. Nesse momento aqui, a gente está conversando entre nós, aqui, uma iniciativa de nós dois aqui, papapá sobre o assunto. E as marcas, elas querem entrar nessa conversa. Então, é aí onde o profissional de hoje em dia, que tem a brilho nos olhos, que a gente falou agora há pouco, para poder trabalhar, tem muito chão, tem muito trabalho. O emprego já são outros 500. São outros 500 a se olhar. Legal. Você estava falando sobre a questão, enfim, dos influenciadores, da publicidade tradicional, misturou um pouco disso, porque realmente é o cenário que a gente está hoje. Eu lembrei de uma palestra que eu assisti na Rio Innovation Week da gerente de marketing, da head de marketing do Par Perfeito. E ela estava contando de que hoje ela consegue metrificar o resultado de um anúncio, porque ela coloca o anúncio, ela sabe o horário que o anúncio rodou dentro da Globo, ou enfim, na Record, na Band, e ela consegue acompanhar, olha, esse anúncio, nesse horário, gerou tantos novos downloads, e desses downloads, tantos pagantes, então eu sei quanto que esse anúncio de TV me gerou de ROI, que enfim, há 3 anos atrás, talvez 5 anos atrás, era algo inimaginável. Então, acho que, como você falou, tem muito trabalho para o profissional de marketing, está cada vez mais complexo,
né? E isso acaba gerando também mais mercado, né? As pessoas vão tendo que se reinventar. Uma Sim. coisa que você colocou aí, me veio a dúvida sobre a faculdade, que é algo que em TI, né, eu lido muito com profissionais de TI, em TI rola muito isso. Pô, não preciso fazer uma faculdade de TI, né? E pensando nesse cenário atualizado todo dia, né, do marketing digital, que, como você falou, novas ferramentas são lançadas e essa pessoa ela tem que se atualizar, né? Qual o peso de ter essa ferramenta, de ter essa faculdade dentro do currículo para ele poder conseguir caminhar em termos de crescimento de carreira, emprego? O que você acha que a faculdade ainda tem o seu valor para ele poder ganhar espaço no mercado? Eu acredito que sim. Eu vejo o seguinte: cada um de nós nasce com habilidades naturais. Então, eu adoro ilustração, tenho livros de ilustração aqui comigo. De vez em quando eu dou uma paradinha para desenhar, só que eu tive que me treinar, catequizar para poder começar a desenhar. Não foi algo natural para mim. Eu fiz curso de ilustração e desenho, aprendi algumas técnicas de pintura, enquanto que eu já conheci pessoas que tiveram essa habilidade natural, uma visão espacial, a capacidade de fazer aquilo rapidamente. Disto posto falando em referente às profissões, então a gente, sim, nós temos aquelas pessoas que têm uma habilidade natural ou rápida de pegar as coisas, então esses são os que mais acabam se destacando por uma questão natural. Para uma gigantesca maioria, acaba tendo que passar por um processo. E a faculdade, ela ajuda na formação do profissional. Ajuda na formação. O que ela vai ajudar que ela vai passar por isso? A gente estava até conversando um pouco antes, no esquenta para esse programa aqui, de que a faculdade ela te capacita os meios para você ter a reflexão, para você montar o networking, para você avaliar, para você entender prazos, para você entender responsabilidades, para entender relações de marca com o público, algumas coisas que simplesmente você não aprenderia de forma empírica. Uhum. E que a faculdade tem. Uma das coisas que eu até falo, uma faculdade ou o curso de curta duração, as formações de tecnólogo, é que se as pessoas mudarem um pouco a ótica e pensar assim, cara, você está pagando para ter aula com vários tutores ou coaches ou vários orientadores durante aquele período de tempo. A faculdade tradicional 4 anos, um tecnólogo 2 anos. Você está tendo ali à disposição vários profissionais ali, Uhum. para que você possa justamente ir se dedicar e você ter a experiência de diferentes áreas que às vezes você, em carreira, às vezes você não teria. Ou você iria quebrar a cabeça, vou entrar no emprego A, no emprego B, vou bater cabeça e tal, eu gosto disso, não gosto daquilo, vou para lá, vou para cá. E outros poderiam ter sorte ou não. Então, assim, a faculdade hoje, isso realmente, a faculdade ela não tem a velocidade, as formações não têm a Uhum. velocidade que o mercado tem. Eu até me questiono se a obrigação da faculdade ela está rente a rente com a demanda, com a necessidade, não do contratante, mas do mercado que ele atende. Uhum. Tá entendendo? Mas, se você domina os elementos, pelo menos isso é aprendido na faculdade, se você domina os elementos de análise, de entendimento, de observação do consumidor, de tendência de público, você sabe, você ter essa oportunidade de você formar isso, independente do segmento que você trabalhe, você vai saber adaptar as suas estratégias. É como um curso, por exemplo, de gestão de projetos. Você faz um curso de gestão de projetos que vai te capacitar para você gerir qualquer projeto, Uhum. independente do escopo, independente Sim. da área, né? Você vai gerir um projeto, seja naval, seja varejo, você vai aprender os parâmetros. Então, Uhum. eu acredito que toda formação é fundamental. Se você tem eu fiz uma pesquisa com os alunos, a gente estava utilizando o Google Trends para ver tendências, e a gente percebeu um decréscimo da busca por cursos intensivos após a pandemia, e um rápido crescimento dos cursos rápidos, do termo cursos rápidos em relação a cursos intensivos. Uma Aham. das coisas que em debate de aula a gente chegou à conclusão é de que, devido também à questão econômica, aumentou o acesso ou a busca por cursos que você aprende alguma coisa rapidamente,
para que você já possa monetizar em cima disso. Aplicar. Então, um curso rápido, um curso de poucas horas, poucos meses, barato também. Uhum. E enquanto que a formação ou cursos intensivos, cursos mais longos, eles acabaram ficando em segundo plano por uma questão econômica. Mas eu recomendo a todo mundo, faça uma faculdade. Por quê? Aham. Faculdade é a oportunidade que você tem de errar. É a oportunidade que você tem de trocar ideia. Mais do que o diploma. Uhum. Mais do que você ter um papel diplomando você. Mas é a oportunidade que vocês têm, gente, de errar, de duvidar, de questionar, de aprender e tal. Quando você vai para o mercado de trabalho, se você trabalha para alguém, você vai sentir na pele do tipo assim, você não está lutando pelo 10, Aham. você está lutando pelo aceite do cliente, você está lutando pela margem de vendas, você está lutando pela conversão, você tá lutando por coisas muito mais abstratas que não tem necessariamente ali uma nota no final Uhum. no final do semestre, né? Então, Sim. isso eu também trago isso para os meus alunos nos debates. Eu falo com eles: olha, a gente aqui monetiza a aula falando, eu quero que você tire um 3, eu quero que você tire um 7, eu quero que você tire um 10. Mas no mercado, gente, é o teu emprego, é o teu Aham. sustento. No final das contas, é o teu sustento. Então, assim, eu acho que existe sim uma parcela de público que está muito interessada, está com muita ansiedade. Então, para ela, realmente recomendo. Faz os cursos rápidos. Faça Uhum. vários cursos rápidos. Pá, 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 pá. Quem precisa de uma formação, quem precisa se moldar como profissional, eu recomendo fazer a faculdade. Eu recomendo que faça toda uma formação para você ter essa visão de publicidade, de jornalismo, de profissional de TI. Eu sei que quando a gente conversou sobre a questão do profissional de TI, eu trabalhei com uma equipe de TI e tal. Realmente, o pessoal aprende muito mais rápido e muito mais dinamicamente fora da faculdade. Aham. Não é minha área de atuação, embora a gente acabe travando contato, mas assim, existem os prós e os contras de você aprender sozinho e Sim. você aprender na mão, passando por professores, por orientadores, por pessoas que podem pautar caminhos e tirar dúvidas. Aham. Na prática, no dia a dia, às vezes você não tem, e você não pode É, ter o luxo de errar. isso é verdade. E isso que você trouxe, enfim, essa soma de coisas que você trouxe, acho que é bem legal. E eu lembrei que algumas coisas da faculdade, essa questão de errar, né? Que eu acho que na faculdade é isso, você vai passar, vai ter a questão do 10 ou do 7, né? E no emprego você tem o aceite ou não do cliente, né? Você não tem o 10 ou o 7, não tem o É. mediano, né? É uma complicação maior. Eu lembro de muitas coisas, apesar da minha faculdade ter tido um semestre só de marketing digital, que foi, enfim, super defasado, até pela época que foi, Uhum. mas teve muito conceito sobre antropologia do consumo, sobre pesquisa, sobre contabilidade, que, de certo modo, eu aplico ainda hoje, né, Sim. por uma questão de base, né, o feijão com arroz do profissional, e que depois a gente vai incrementando, e às vezes um profissional que pula direto para um curso rápido de Facebook Ads, ele não vai ter um entendimento, às vezes, sobre essa questão de antropologia, para poder fazer um teste de mercado, né? Ou então ele vai muito pela ferramenta e pouco pelo conceito. Acho que uma coisa soma a outra, né? Não, também sou a favor da faculdade. Eu também acho que, inclusive para os profissionais de TI, eu sempre falo, olha, você não vai aprender o PHP mais recente, talvez você não aprenda nem PHP, vai aprender Java, mas só que ela vai te dar uma base de raciocínio lógico, de conhecimento de estruturação de código, que qualquer linguagem que você aprenda, você vai saber evoluir em cima dela, né? A questão do raciocínio lógico da programação. Eu Sim. acho que na faculdade de marketing também tem um pouco disso, e principalmente os professores. Eu lembro de ótimos professores que eu tive e que não tinha a visão de coach, também não se usava muito esse termo, mas onde eu conseguia, fora das aulas, falar com eles, conversar. Cheguei a participar de entrevista de emprego com uma professora minha, a Débora, que eu lembro, que fez essa ponte para eu ir para o mercado. Então, acho que isso é bem legal, ter para esses alunos também esse olhar. E aí, já puxo para uma próxima pergunta. Quais dicas que você daria para esse aluno que está na faculdade ali, querendo entrar no mercado, está começando, está meio perdido? Qual uma dica que você dá em aula para os alunos? Até porque aqui a gente vai, com certeza,
outros alunos que não são os seus, né, Uhum. vão assistir esse vídeo, quais dicas que você dá para esse pessoal? Assim, se você já está estudando em algum lugar que tenha um mestre, né? Vamos sair da parte de coach e um pouco mais de mentoria, né? Você tem um mestre, um mentor, do qual você pode recorrer, peça para ele indicação, peça para ele se tem outro professor, tipo, qual é o professor que eu posso falar sobre tal assunto? Primeiro de tudo, faça um scan, né? Escaneie a área que você quer trabalhar ou quer atuar e aproveite na faculdade para, poxa, eu queria trabalhar com experiência do consumidor, né? Eu quero saber quem é o professor aqui, quem é a referência que pode me indicar, porque nem tudo vai estar em livro, né? É um sonho da gente ter uma coisa toda lá prontinha, vou comprar o livro e ler. O livro vai desatualizar, meus amigos. Então, se sai livro, ele vai ficar caduco em pouco tempo. Então não vai ter a mesma velocidade. Peça para um mestre, peça para alguém para indicar pessoas, para indicar, orientar lugares, orientar cursos. Já conheci, eu tive um amigo que ele fazia o seguinte, ele ia na agência e dizia, tudo bem que hoje em dia é meio apertado para fazer isso para qualquer um, mas ele ia trabalhar de graça. Ele falava, não, eu quero trabalhar aqui porque eu quero aprender. E Uhum. ele tinha uma boa lábia, ele falava muito bem e tal. Então ele entrava nas agências porque ele queria aprender um pouquinho de cada agência, em cada atividade. Hoje em dia vocês podem, aproveitando a própria internet, o LinkedIn, os contatos, você montarem os portfólios usando material justamente das aulas que vocês têm, das atividades. Se vocês ainda não têm os clientes, vocês já podem montar ideias, ou então pedir até mesmo para os mestres, né? Pô, eu queria montar aqui uma proposta de trabalho para uma marca, para uma agência, para uma empresa, e eu queria apresentar lá para eles, eu queria fazer sobre isso. Posso aproveitar o seu exercício, seu trabalho, sua aula para usar, para criar um case para levar? Aproveita, gente. É para isso que está ali, vocês estão ali na faculdade. Faculdade não é só responder certinho ou correr atrás do 10, né? Correr atrás do número, mas é também para montar seus projetos pessoais. Uhum. Aproveitar, cara, e correr atrás disso. Desde do primeiro dia que vocês entram nas aulas e explorar a biblioteca, explorar networking, falar com todo, mesmo que seja professor de fora da sua formação ali, corre atrás, fala, conversa, marca de bater papo, conversa com o coordenador. Gente, não fique esperando as trilhas prontas ou os caminhos pavimentados certinhos. Montem o caminho de vocês, de acordo com a curiosidade de vocês, o interesse de vocês, para que justamente você não seja somente um formando, né, um formado em tal área, mas sim um profissional em início de carreira. Aham. Essa dica acho que é super legal para os profissionais de marketing, que muitas das vezes não criam um portfólio, né? Acho que o profissional de marketing ele falha muito por ele não criar o seu portfólio das ações que ele planejou, dos resultados que ele gerou, e da galera de design também pegar isso em termos de faculdade, trabalhos que você fez e coloca no seu Behance ou no seu portfólio, ou junto em documentos, para que você possa apresentar numa entrevista de estágio, por exemplo. Com certeza é uma dica de ouro para a pessoa se destacar numa entrevista, né? Porque eu acho que ela vai ganhar enfim, um ponto a mais, trazendo, olha, eu nunca tive um estágio, nunca trabalhei, mas olha só o potencial que eu tenho, né? Por causa desses trabalhos aqui que eu já fiz dentro da faculdade. Quando eu vejo, por exemplo, nas entrevistas de estágio de design, eu falo isso quando a pessoa vem, não tem um portfólio porque eu nunca trabalhei. Eu falei, mas você não fez nada, né? Você nunca desenhou nada, você nunca Não criou um teve um layout por sonho, nunca teve uma exercício, né? ideia. Então, eu acho que isso é bem legal, uma dica super valiosa. Eu tenho uma outra dica que eu acabei lembrando, um case que eu tive em sala de aula. Eu tive 2 alunos, um casal, que trabalhava com mídias sociais. E um dia eles chegaram muito cansados em aula, chegaram atrasados e foram desabafar comigo depois da aula de que eles só apagavam incêndio. Então, gente, muita gente está dizendo, vou trabalhar com mídias sociais, vocês vão ficar apagando incêndio. A marca faz bobeira e o profissional de mídia social fica apagando o incêndio que o cliente faz. E eles trabalhavam com uma marca de delivery. E aí, só queimando, apagando incêndio, entrega errada, produto trocado, atrasado, produto com péssima qualidade, vários problemas. A marca e eles apagando incêndio. E eu falei assim para eles: vocês estão no lugar errado. Vocês estão cansados, estou vendo que vocês estão cansados. Se vocês não estão gostando desse trabalho, então não é o trabalho de vocês. Vocês têm que fazer o seguinte: vocês vão propor para a marca. Aí eu dei uma orientação. Vocês vão propor para a marca a solução desses problemas. Uhum.
Mas quando eu digo propor a solução, não é dizer, tem que corrigir. Não, não, não. Vocês vão fazer um documento, vão listar todos os problemas, vocês têm tudo isso na mão. Vocês estão gerenciando a marca, então vocês têm contato com o público. Vão gerenciar todos os erros da marca e vão propor soluções. Quais são as soluções que têm que ser feitas? Com relação à entrega errada, como é que vai solucionar? Se a marmita, o produto que está sendo transportado, a comida vaza, vocês têm uma solução, tem os fornecedores aqui. Propõe as soluções. Zé, isso vai dar trabalho, mas é para dar trabalho mesmo. E aí, o que aconteceu? Moral da história. Eles apresentaram para esse cliente, e aí eles foram de social media para gestores de treinamento dos franqueados dessa marca. Olha que legal. Eles estavam falando com o franqueado, e aí eles travaram contato direto com a marca, e aí a marca chamou-os para treinar as franquias, para padrão de qualidade do que era e de relacionamento na rede. Então, assim, de uma insatisfação surgiu uma oportunidade. Então, outro detalhe aqui para vocês. Gente, se vocês não gostam de resolver problema, então não é esse aqui o setor. Porque o que mais a gente faz é resolver algum problema. A gente está sempre resolvendo o problema dos outros, dos clientes. É verdade. Então, trabalhar com comunicação tem todo um viés bonito, romântico, artístico, mas no fundo, você está resolvendo um problema. Eu tenho que aumentar as vendas, eu tenho que melhorar a marca, eu tenho que ajudar com que a marca passe a outra marca que está tentando tomar o meu market share e não sei o quê. Então, você está sempre resolvendo algo. Então, outra coisa para vocês. Pensem nas soluções e em como resolver. Não basta apontar aí, está errada a sua marca não está fazendo direito. Se fosse eu fazer direito, fazia como? Então, gente, pega a ideia que até o Roberto falou aqui. Você nunca tem nada no portfólio, mas pensa a solução. Sim. Monta ela bonitinha, faz ela e vai lá apresentar na marca, mesmo que você tome um não, mas vai lá apresentar, vai lá ter essa experiência. Eu acho que o mercado precisa disso, de profissionais que sejam capazes de enxergar os problemas e propor as soluções, mas soluções viáveis, as soluções nada muito fantasioso, mas opções que podem ser feitas para melhorar, desde um pequeno negócio perto da sua casa até uma marca global, intercontinental. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Essa viés de como resolver, eu acho que é super importante, e aí não só para os profissionais que estão entrando, mas, enfim, para todos os profissionais de marketing, que é isso, né? A gente vai ver, muitas das vezes, se a gente está em agência ou se a gente é o profissional de marketing, às vezes a gente vê, nossa, o comercial não está fechando o lead que eu estou gerando, né? Ou, enfim, alguém da área de entrega está cometendo esse erro. Tá, e como é que você resolve? Como é que você ajuda essa pessoa a resolver? Eu acho que uma das coisas que eu sempre brinco quando alguém fala sobre crescimento na carreira e ser promovido, né? Fala um pouco sobre isso comigo. E eu falo, olha, o Neymar nunca ficou esperando chegar no Real Madrid ou no Paris Saint-Germain para fazer gol. Ele fez gol desde o primeiro dia. Ele se destacou desde o primeiro dia. E assim é que ele conseguiu crescer. Então, acho que para o profissional é bem interessante isso. Ele tem que marcar gol todo dia para que as pessoas vejam, esse cara aqui é um goleador, eu quero ele no meu time. Né? Então, acho que para quem está começando a trazer esse viés de não espere ter o primeiro emprego ou o primeiro estágio para começar a ter ideias, né? Já traga essas ideias, vai, né? Se você vê, às vezes, enfim, uma empresa de grande porte, uma empresa que você quer entrar, monta ali um case para ela, manda no LinkedIn, a gente está com, se eu quiser mandar para o CEO de praticamente qualquer empresa, eu entro no LinkedIn e mando um direct para essa pessoa. A gente está, há algum tempo, a gente estava, se não me engano, 6 pessoas de alguém, hoje a gente está no máximo a 2, né? Assim, a gente está realmente muito perto de todo mundo. Então, acho que são oportunidades e o profissional de marketing tem que ser cara de pau, né? Ele tem que quebrar um pouquinho esse paradigma, ou não ele vai receber. Então, é super importante ter esse viés. E para quem está fazendo transição de carreira, que acho que aí foge um pouquinho, às vezes a pessoa vai fazer a transição de carreira, ela não entra na faculdade, pelo menos é uma percepção, posso estar enganado, não sei se você tem alunos que estão fazendo transição de carreira, mas tem alguma dica para essas pessoas que, nossa, ele já tem uma formação, já é, enfim, formado em história, formado em matemática, administração, e está querendo ir para o marketing digital, para a publicidade. Tem alguma dica para esse pessoal?
Eu acho que o primeiro cuidado, até para quem é início de carreira ou está começando, e para quem está fazendo transição, é não ficar endeusado ou apaixonado pelas ferramentas. As ferramentas são apenas um meio que a gente tem no momento para chegar nas pessoas, no público. E elas mudam a cada 6 meses, mesmo que sejam pequenas regras ou até mesmo uma Aham. funcionalidade. Ou como aconteceu agora com o Twitter, que ele teve o risco todo mundo ficou em pânico, e aí teve uma evasão em massa da ferramenta. Então, certas coisas podem acontecer fora do nosso controle. Então, eu acho o seguinte: primeira coisa, quem está vindo de outras experiências, outras áreas, traga essa experiência, essa visão de fora, não perca essa visão de fora, de que você trabalhou com história, com arte, com outros setores. Traz essa experiência, porque você, de certa forma, tem uma visão e um conhecimento do seu segmento, e você quer provavelmente aplicar o marketing digital. Pode ser mais fácil para você aplicar o marketing digital ali. E outra coisa, é, aprenda a observar bastante, observe bastante como é que outros fazem, que caminhos eles estão tomando, observe os detalhes. Isso eu acho que vai ser o grande aprendizado para qualquer pessoa que está entrando ou migrando para cá, no que está acontecendo. E a internet é repleta de oportunidades para você aprender, para você fazer um Google e buscar uma solução, uma orientação do que as pessoas estão fazendo, pelo menos um ponto de partida. Antes era tão complexo você descobrir os caminhos ou quem está fazendo o quê, agora você tem isso muito mais fácil. E tem uma gama de profissionais que você pode travar contato, que isso é fundamental também no dia de hoje. Crie o seu perfil nas principais redes, interaja com o público, leia o que está acontecendo, mas não surte. Não surte, porque toda hora tem uma novidade surgindo, tem uma metaverso, tem uma inteligência artificial, tudo está mudando e vai mudar. Então, eu acho que também fundamental é não entrar em pânico, nem achando que marketing digital é o santo graal. Agora Aham. encontrei a solução da minha vida, da minha carreira, vou ficar rico. Não, não. Você pode ter encontrado um meio que você se sinta mais apaixonado de lidar, mas que ele também vai mudar em 6 meses, em um ano, em alguns anos. Ele vai mudar. Então, esteja atento a investir sua energia e seu tempo em coisas que você saiba que eles não vão mudar tão rápido. Conhecimento consumidor, comunicação, entender Gestalt, estudar Gestalt é fantástico para isso, entender Gestalt do objeto, para quem é do design, entender os elementos que não são tão transitórios e aprender o que é importante nesse momento para você ganhar velocidade e tempo, destinar esse tempo de o que é ferramenta ou quais são as principais, mas que não te consumam tanto, para que você aprenda. E no contato com professores e tudo, tire as dúvidas, meu filho. Aproveite, monte seus projetos, monte o projeto pessoal. Monte o Uhum. projeto pessoal. Eu acho que a aprendizagem fica mais fácil quando você tem o seu projeto pessoal. Ah, legal. E para a gente poder fechar aqui nosso bate-papo, achei ótimo, enfim, várias dicas, vários insights, a gente, até para mim mesmo, poder pensar, voltar um pouquinho a olhar, né, como profissional. Tem alguma história, algum case legal aí da sua jornada como professor, enfim, alguma coisa que você coloque em destaque, algum, enfim, aluno que despontou, algum exemplo legal que você possa Bom, colocar? teve esse do casal que eu comentei com vocês, Aham. mas uma coisa que eu gosto pra caramba, agora eu não vou ter os nomes, mas assim, eu sempre gostei quando os alunos retornam e falam assim: pô, Zé, eu segui o teu conselho A ou B e consegui uma vaga, consegui um estágio, consegui. Então, assim, não que eu domine todas as chaves para você entrar no mercado, mas que, cara, converse com quem já está no mercado. Siga o Roberto no LinkedIn, me siga no LinkedIn, procura quem é que desponta na sua área, acompanhe e não fique só stalkeando, mas interaja. Se você vê o que outros estão escrevendo ou tem dúvidas, vai lá e ajude. Eu acho que boa parte também do digital ele permitiu esse networking com base na ajuda, também assim, sem nenhuma expectativa de ganho. Mas chegar e ajudar, eu vi alguém comentando, tá com uma dúvida, e a pessoa foi lá e se prontificou. Então, eu acredito que muito disso,
dessa visão de mercado acabou sendo impactada com meus alunos, que eu trago isso muito em aula. E teve um aluno que eu me lembro de gestão de projetos, que eu estava dando aula, gestão de projetos ágeis, em que ele falou assim: pô, Zé, o site da empresa estava desatualizado, já tinha 5 anos. Depois da sua aula, eu aproveitei o modelo, botei para a empresa, a gente já está avançando 40% do novo site. Antes estava 0 a 5 anos e de repente ele organizou. Então, esses feedbacks, para mim, isso é ouro. Isso é ouro. Quando o aluno fala que, graças a alguma dica, algum conselho, alguma orientação minha, ele vai e diz: eu consegui avançar com a empresa, ou consegui implementar a minha microagência que eu estava tanto querendo, ou então um emprego conquistado, essas pequenas coisas. Isso é que eu acho que me dá uma grande alegria de saber que eu participei, nem que seja uma vírgulazinha na história da pessoa. Super legal. Eu acho que assim, mesmo que você não tenha esse feedback, aí eu vou dar o meu feedback enquanto aluno. Eu acho que talvez eu não tenha falado para alguns professores o quão relevante eles tenham sido, mas com certeza os professores apaixonados que, enfim, têm essa vontade de entregar realmente, de fazer o aluno crescer, geram essa diferença na gente. Tem várias dicas que, enfim, eu trago de época de faculdade e que acho que é super importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa dedicação para ensinar. Acho que os profissionais de marketing precisam de professores que tenham essa vontade, que deem essa luz, porque também não é dizer, olha, como você tem falado, né? Não é a solução, não é o santo graal, né? Tem trabalho, tem muita coisa para fazer, mas tem muita oportunidade, e aí pegar a experiência de professores como você e usar a favor dos alunos. Perfeito, obrigado, Roberto. Obrigado. Super obrigado. Eu acho que é super, eu acho que vale para todo mundo, gente. Até isso que o Roberto disse, independe se você é professor universitário ou professor formalmente falando, mas se você consegue ajudar o outro a aprender alguma coisa, essa troca, eu acho que todos se tornam professores, todos são os influenciadores positivamente para a aprendizagem. Eu acho que é o caminho para todo mundo sair de uma dificuldade ou mudar, né? Reescrever a sua história. Então, compartilhe conhecimento. Essa é a minha dica. Legal. Vou aproveitar, encerrando aqui, pegando sua dica. Você que assistiu o vídeo, compartilha com outros alunos, compartilha com seus colegas, compartilha com seus professores para eles saberem, né, o valor que eles estão gerando. Espero que esse vídeo tenha ajudado todo mundo. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Aqui tem muito vídeo bom, vão ter mais entrevistas do alto nível, como a gente teve hoje com o Zé Telmo. Espero você no próximo vídeo. Obrigado, Zé Telmo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até lá. Tchau, Obrigado, um tchau. abraço.